Fala galera, eu sou o Gabiru, está começando mais um Botafogo Podcast. Você é nosso convidado, mais uma vez chega junto com a gente, deixe seu like, vire membro, chega junto aqui com a gente, é um prazer inenarrável estar aqui ao lado de Maíra Batista. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, Gabiru, é um prazer estar aqui, sejam todos muito bem-vindos e a gente tem um convidado mais do que especial hoje. Sem dúvida, eu vou até ler o que eu leio sempre nas transmissões: técnico formado em esporte pela USP e pós-graduado em metodologia e treinamento de futebol e futsal. Trabalhou em clubes como Bragantino, Corinthians e Atlético Paranaense, onde chegou à equipe principal, além de acumular passagem pelas seleções de base do Brasil. Rodrigo Belão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, fico muito feliz, Gabiru, Maíra, é sempre um prazer participar com vocês já dos jogos, né? Pois é. E aí, acho que é a primeira vez que estamos dividindo o estúdio os três, né? Eu acho. Já dividi com a Maíra recentemente, lá na Botafogo TV, na transmissão. Mas é um prazer, obrigado pelo convite, estou muito feliz. Eu acompanhei sua entrevista lá no Glorioso Play com o Wellington Arruda, meu grande amigo. Você falou que foi goleiro também, né? Gabiru. Gabiru também foi goleiro, Eu queria né? que você falasse do começo da sua carreira, né? De como surgiu essa paixão pelo futebol, de quando você entendeu que queria ser treinador e tudo mais. Eu tive uma carreira, acho que diferente, uma intuição diferente. Eu brinco com os meus jogadores, né? Geralmente o treinador foi um ex-jogador, alguém que seguiu alguma carreira. E eu falo para eles que eu parei no meu auge, né? No sub-11. Eu também. Pô, coincidência, só que eu não Gabiru, você tá vendo? Só que o Gabiru, a gente faz a piada com você, a gente jamais fazia isso. Você virou treinador, né? Então. E eu brinco, porque eu falo muito isso. Lógico que eu joguei até mais tempo do que isso, fui goleiro de futsal. Até porque com o meu tamanho você ainda é alto. Eu não sou, com o meu tamanho eu só poderia ter sido de futsal. Mas eu com 12 anos de idade, eu virei pro meu pai e falei que queria ser treinador de futebol. E veio essa paixão, assim, um pouco do porquê eu lembro, imagino. Um dos motivos, eu me lembro que me tocou muito na semifinal da Copa do Mundo de 98, o Zagallo ainda nos pênaltis contra a Holanda. E eu já escrevi isso na internet, né, nas minhas mídias sociais há uns anos atrás. Eu sou um grande fã do Zagallo, né, e hoje estou aqui, assim, é um orgulho enorme. Mas aquele dia, cada vez que ele pegava no rosto do Ronaldo Fenômeno, que ele pegava, eu senti ele pegando no meu rosto, sabe, assim. E eu tinha ali 11 anos de idade, e aquilo acho que começou a me despertar muito esse lado, né. E aí eu comecei a acompanhar e eu também sou muito fã do Filipão, sempre fui muito fã do Filipão. E vendo ele ali, vivendo o auge naquele momento da década de 90, eu comecei a gostava muito de ver as entrevistas dele e eu falava, eu quero ser esses caras, sabe? E o Filipão eu tive o prazer de conhecer, trabalhar com ele, assim, é um dos maiores orgulhos da minha vida. E o Zagallo, infelizmente, eu não consegui. Já conheci o filho dele, mas ele eu não consegui, mas tenho ele no meu coração. Tá trabalhando aqui, né? Exatamente. Não está junto com ele, né? Que é legal demais. Você sabe que toda vez que eu vou pro campo ou que eu volto do campo no intervalo, eu beijo a imagem dele, põe a mão no coração. Toda vez, meu primeiro dia aqui no Botafogo eu fiz isso. Né? Tem uma foto do Túlio Maravilha, né? Vários jogadores ídolos ali do clube, do Louco Abreu, inclusive a do Zagallo tá próxima do Louco, e eu sempre vim e dou um beijo nele ali de carinho. Não sei o que ele pensa sobre isso, mas eu gostaria muito de tê-lo nesse momento aqui sempre comigo. É uma forma, né? Eu acho que de você conseguir se conectar, já que você falou que não teve essa chance de conhecer, mas com certeza tem uma relação. Mas eu queria que a gente começasse agora falando sobre esse ano incrível do Botafogo Sub-20, né? Você chega aqui, nós temos 3 títulos conquistados. Queria que você falasse como que foi esse processo ali, principalmente a Dallas. Acho que começar pela Dallas Cup, porque título inédito, como é que foi chegar e já trazer, assim, isso de carteira, né? Chegou aqui assim, Belão. Foi difícil, porque eu cheguei aqui pro 17, né? E eu trabalhei aproximadamente um mês com a categoria Sub-17. E aí, quando começou março, teve a troca no Sub-20 e eu acabei sendo escolhido para assumir o Sub-20. Só que quando eu assumi a equipe, 3 dias depois já começou os jogos oficiais. E até Dallas tiveram 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e 4 da Copa Rio, se eu não me engano. Então eu fiz 9 jogos até Dallas.
E nesse meio tempo eu fui fazer o curso da CBF também, a licença de treinadores da licença A. Então, assim, foi algo muito intenso para mim, porque eu dei a minha vida nesse início ali, sabe, de trabalhar demais. Depois eu tive que ficar 15 dias fora, nesse um mês. Então eu trabalhei 15 dias aqui e 15 dias fora, mas o tempo inteiro lá na Granja Comari, ligando para cá, falando com a comissão, todo mundo, ajustando as coisas. Nos jogos eu fui liberado para vir fazer um jogo contra o Corinthians aqui, foi na Portuguesa. E aí a gente viaja para Dallas. Só que antes de ir para Dallas, a gente tem a pior derrota nossa no ano, que foi pro Palmeiras. Perdemos de 5-0. E foi uma das piores derrotas da minha vida, assim, foi muito doloroso, sabe? Por vários motivos, mas principalmente pela maneira como a gente perdeu ali. Não foi só o resultado, foi a maneira. E aquilo me doeu muito e a gente tava... Aquela história, o treinador sempre tem que parar, quando tá todo mundo falando, ele tem que parar e pensar, o que eu faço agora? Então, assim, a gente vinha construindo uma boa sequência, víamos fazendo bons jogos, tanto na Copa Rio quanto nesse início do Brasileiro, apesar de algumas derrotas, mas a equipe estava performando. Estava estável, né? Estava estável. Eu lembro exatamente desse dia do Palmeiras, acho que nem passou aqui, passou na Sport TV. Na Sport TV, se eu não me engano. E foi... A confiança pode cair muito, né? São garotos, por mais que estejam perto ali, para você chegando também, né? A pressão é muito forte. Perfeito. Eu não tinha um mês ali, vamos dizer, como treinador da equipe. Então eu tive que tentar me conectar muito rápido. Acho que isso eu tive sucesso, sabe? Me conectar com os jogadores ali de início. E aí o meu trabalho foi assim, a noite toda a gente viajou de ônibus, né? Quando é viagem uma curiosidade, né? Quando é uma viagem, as viagens são custeadas pela CBF. Quando a viagem tem menos de 700 quilômetros, ela é feita de ônibus. Sim. Então a gente, no decorrer da viagem de volta, dentro do ônibus, ali de madrugada, viajando de madrugada, você já tá tudo bravo pra caramba, e aí vai chegar aqui 3 horas da manhã, não dormiu direito e tudo mais. Então eu vim pensando muito o que fazer. E aí, no dia seguinte era a viagem para Dallas. No dia seguinte, então eu aqui na sala de imprensa, eu fiquei pensando o que eu tinha que fazer alguma coisa, fazer uma palestra, juntar os cacos. Eu falo muito disso. Ali eu tive que juntar os cacos e fiz uma fala muito forte com os jogadores, e forte não de cobrança, e forte de trazendo muita responsabilidade para mim, mas também botando um pouco para eles em relação a eles terem personalidade, que a gente ia para um desafio muito grande agora, que a gente precisava sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima, aquela história. E a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, sabe, em Dallas. E lá em Dallas eu também fui conseguindo colar os cacos no dia a dia com os meninos, trazendo, os jogos foram acontecendo. E a gente conseguiu criar uma conexão muito grande, muito forte. E ali foi muito especial, né? Até no dia da transmissão da volta olímpica, o Antônio Carlos me perguntou qual foi o mais difícil. E para mim foi Dallas por eu ter acabado de chegar e toda essa construção. Lógico que de emoção, a final da Copa do Campeonato Carioca foi teste para cardíaco, né? Foi mesmo. Mas para mim, por essa habilidade de construção sem ter treinamento, acho que foi algo muito importante na minha vida, sabe? Assim, foi um momento importante na minha carreira, na minha vida, e acho que foi importante pra gente no ano também. E a gente transmitiu, né, Maíra? E eu lembro muito bem da final, da semifinal. Primeiro a gente não tinha uma imagem muito boa, depois a final, pra eu narrar esse rapaz, o atacante estava na esquerda e eu comecei a estudar tática por causa de você, que eu falei, eu não tô entendendo nada. E ele vinha aqui mandar uma mensagem antes, não, Gabriel, o lateral vai pra lá, e eu falei, beleza, agora eu entendi. E é um jogo impressionante. O São Paulo, ele não respira. Sai o gol do Kaique, mas poderia ter saído 3-0, acho que foi até pouco, né? Sim. Exato. É um jogo que acabou um pouco ofuscado porque o Botafogo perdeu no dia, quando o Botafogo profissional acaba perdendo, sobra pra todo mundo. Mas queria que você falasse muito sobre essas táticas, como tão rápido, né? O Kaique, camisa 9, que tá no Fortaleza hoje, fez um campeonato sensacional. É muito legal isso. Eu costumo dizer algumas coisas em relação a olhar pro jogador, né? Eu acho a maneira como eu enxergo o futebol não é o estilo que o Belão gosta de jogar. Tem muito a ver com os atletas, né? O que eu tenho em mãos. Então, acho que foi por isso até vocês comentam também, às vezes, da remontada do meio do ano também que a gente fez. Sim. A gente mudou o estilo de jogar também.
E ali em Dallas teve muito a ver com isso, dessa minha reconstrução e ainda estar conhecendo alguns jogadores. Então, eu troco muitos jogadores de lado, né? Assim, porque eu acho importante também na formação deles. Então, o Januário, naquele momento, ele termina jogando de ala esquerdo, se não me engano, né? Como E assim, você meio narra como isso? lateral. Mas era a necessidade do jogo e ele tem condição de fazer isso. O que o Januário fez esse jogo, não necessariamente o Kadir conseguiria fazer. Ou não necessariamente o Caio Vale, que é outro jogador, consegue fazer. Ou então, o que o Guinho também, o pessoal muito comentou, via nas mídias sociais, o Guinho estava jogando lateral. Isso é um ponto legal que eu gosto de falar. O Guinho, na verdade, ele nunca jogou de lateral. Ele marcava como um lateral, mas ele sempre ele vinha como um volante. Mas isso é uma coisa que a gente costuma ver, né? A forma como o Botafogo ataca e a forma como o Botafogo se defende. E aí a gente consegue ver essa variação dos jogadores e o Guinho com certeza era um desses. Perfeito. E assim, ninguém do meu elenco inteiro conseguiria fazer o que o Guinho fez pra mim. Ninguém. Então assim, tentei por outros jogadores fazendo, até pra ir conhecendo, mas não tem a característica. Tem que ter uma característica física, técnica, uma característica de leitura de jogo. O cara, para fazer essas multifunções, ele tem que ser um cara muito inteligente dentro de campo. E o Guinho, para mim, o Guinho foi um grande jogador que a gente teve no primeiro semestre por essa mudança. Inclusive o jogo contra o Flamengo no Brasileiro, também já mudando um pouco, mas trazendo para um outro jogo importante. A gente estava sofrendo muito porque a gente fez 1-0, a gente tomou a virada. Foi um jogo que o Flamengo desceu o Matheus Gonçalves e o Lohan para jogar contra a gente. E o Matheus Gonçalves fez os 2 gols. E é um jogador, top, nível Brasil, nível mundial da idade. E o Guinho tava de lateral, ala, pela direita, e no meio, e o Lohan deitando, e os dois, Lohan e Matheus Gonçalves, do lado esquerdo. E eu com dificuldade ali. O Guinho virou para mim e falou assim: Belão, deixa eu marcar ele. E eu falei: você quer ir? Aí o Justino virou para mim e falou: põe ele lá. Tá bom, vai. E aí ele foi, e ele anulou os 2, tanto que passou 10 minutos, o treinador sacou os 2, entendeu? Então assim, você vê, mas era um Guinho. E o nosso gol de empate, inclusive, passa por ele no meio de campo, não na lateral. No final do jogo ele vem pra dentro, ele recebe um passe do Zappellini e ele de esquerda, jogando na esquerda, ele usou a esquerda, meteu a bola pro Toledo em profundidade e o Toledo cruza pro Juan fazer o gol de empate. Mas assim, era o Guinho. Eu não posso querer fazer, por isso que eu penso nessas variações, eu tento fazer coisas e treinar coisas com eles que a característica deles proporciona. Isso é importante para a vida também, né? Você ter mais versatilidade do que você faz, tanto dentro quanto fora do campo. Muitos belgas me mandam mensagem falando bem do Guinho, né? Um abraço até pro Fernando, pro tio dele, que ajudou bastante ele na carreira. E falando disso, vários atletas estão aqui há bastante tempo e um deixou um recado para você. Fala aí, Belão. Marinho aqui. Fiquei sabendo que está participando de um podcast e me convocaram para falar um pouquinho sobre você. O Belão é um ser humano incrível, um profissional excelente. Sempre desde o início buscou me ajudar, buscou ajudar cada um, fazendo coisas que eu realmente nunca vi, buscando saber da história de cada um, buscando saber do ser humano por trás de cada atleta. Comigo não foi diferente. Buscou saber cada passo da minha história, buscou saber o que eu fiz para chegar, para estar ali naquele momento onde ele era meu treinador, e sempre buscou evoluir os meus defeitos, aprimorar minhas qualidades. Ele fora de campo também é um ser humano que adora uma resenha, trata todo mundo igual, desde o pessoal da limpeza, como o chefe dele, do jeito que tem que ser, né? E é isso, me ensinou muitas lições, não só dentro do campo, como na vida. E como a gente já conquistou 3 troféus aí esse ano, espero conquistar mais ainda do lado do Careca, que o Careca é top. Tamo junto. O Careca é top. Já deixou, viu? Dá avisada, deixa. Agora vai ser legal, não deixa. Vocês viram que é o pano de fundo ali dele, ele tá em Paris, ele tá viajando, ele tá dentro do quarto dele, ele a mala e tal, ele tá em Paris, tá curtindo. Ele postou hoje que ele tava na Disney de Paris, tá chique. Olha. Essa relação com os atletas, Maíra é professora também, é muito legal, né? A gente vai
tendo mais intimidade, porque a gente faz jogo há muito tempo aqui, sub-15, esses meninos, e tanto quanto os títulos que você trouxe, essa coisa assim, parecendo uma família muito legal, assim, pro futuro, você vê crescendo os jogadores. O Valinho tá aqui há muito tempo, né? E você vê hoje ele tendo mais funções, participando mais. Isso é mais um elogio que tem que fazer ao seu trabalho, porque é sensacional. Obrigado, eu fico muito feliz quando eu tenho um retorno dos meninos. Eu fico emocionado, porque eu trabalho para eles, sabe? Assim, eu falo muito isso. Como é que eu posso dizer? Eu trato todo mundo igual ele falou, sabe? Assim, então eu sei, talvez não vou dizer que eu sei o nome de todos os funcionários do clube, mas eu acho que eu sei o nome de uns 90% das pessoas daqui. Porque eu chamo pelo nome os faxineiros, o Toninho, o Elvis, o Rafa, sabe? Assim, todos eles. Eu levo eles para dentro do vestiário muitas vezes, porque eles fazem parte, né? E eu tento trazer essa noção de pertencimento para o atleta. O jogador de futebol, ele tende a achar que ele às vezes está acima do bem e do mal. Sim. E eu tento mostrar para eles que para ele ser o que ele é hoje, ou para ele virar o que ele quer virar, ele precisa que o Toninho esteja limpando o banheiro que ele usa. Né? Não é, se não for o Toninho ali, talvez ele não consiga virar o jogador que ele quer ser. Então eu tento trazer essa ideia de pertencimento, né? Faz parte da formação do indivíduo. Tem muitos dos jogadores de futebol que moram longe da família, longe dos pais, né? E a gente acaba tendo que ajudar esses meninos como uma formação de homem mesmo, né? Então eu fico muito feliz quando eles... Eu vejo, porque isso não é uma coisa que ele fala. O dia que ele falou também na transmissão aqui ao vivo, eu fiquei me segurando aqui para não me emocionar, porque é uma coisa que no dia a dia eu tenho muito carinho deles, mas talvez não dessa maneira, né? E para mim é importante conhecer a história de cada um. Um detalhe que eu acho legal trazer para vocês, dentro do que ele falou, é que eu peço para eles, quando eu cheguei aqui, primeiro eu pedi para, não só aqui, né, todos os clubes que eu trabalhei, eu peço para um jogador escrever uma carta de próprio punho para mim, contando a história de vida. Olha essa foto aí. Olha lá. Exatamente, essa foto aí. Cadê? O Toninho tá nessa foto em algum cantinho aí. A gente tá achando... Aqui o Toninho aqui, ó. Aqui, ó, em cima do Danilo, lá do Falcão, aqui, ó. Ele tá aqui com a gente, né? Então foi muito legal. Esse dia, ele foi o primeiro cara que veio correndo, depois que eu beijei o Zagallo ali, o Zagallo, ele veio correndo pra me abraçar, sabe? Foi o dia que a gente ganhou do Flamengo. Sim. E aí ele veio correndo pra me abraçar, tal, tal. Pô, aí abracei e os meninos adoram ele, sempre trataram muito bem ele. O Kaique, o K9 que você citou, pô, toda hora também. Ele ia e pedia pra mim pra ir no vestiário pra desejar bom jogo pro K9, sabe? Assim, que eles têm uma conexão muito forte. Sim. O Kaique é um menino maravilhoso, assim, uma humildade absurda. Então, é isso, esse é o sentimento de família, né? E aí, de tanta gente aí, eu me preocupo muito em saber a história de vida de cada um. Então eu peço para eles escreverem uma carta de próprio punho para mim, contando a história de vida, põe algum roteiro ali para eles, né? 4 parágrafos que eu peço. Aí brinco, o que é parágrafo? Você que é professor. Igual aí... me enche da sua. E aí eles não sabem o que é parágrafo. Então eu vou ensinando eles tal, e eu quero que seja por escrito, para não perder. Para mim, a escrita do cara, ela diz muito. Né? Então, é muito fácil digitar. Não, eu quero ver tua letra. Putz. Quero ver o teu... E a minha letra é horrorosa. A do Gabiru. A minha é horrorosa também. A minha é horrorosa. Quando eu erro o nome dos jogadores é porque eu não entendo a minha própria letra. Aí, às vezes, eu vou contar, Gabiru, às vezes, quando, né, entra alguém que a gente não sabe, eu boto meu caderno assim, eu falo. Mas, assim, eu acho que essa ideia de família, essa ideia de você fazer esses próprios atletas construírem suas próprias histórias, escrevendo, né? É uma forma deles também se conscientizarem e não esquecerem quem eles são. Porque no momento que eles mesmos precisam escrever isso, uma forma deles continuarem se conectando com as suas raízes, e aí, claro, vão apresentar para você essas raízes. Então, assim, achei uma ideia muito legal, porque toda entrevista que você dá na Botafogo TV ou em algum outro lugar, você fala sobre construir seres humanos. Isso é uma coisa que pra gente fica muito marcado. Não atletas, né? O ser humano, ele vem antes do atleta. Porque a gente sabe que o futebol é muito cruel e que, enfim, eles podem ter um futuro brilhante pela frente, mas podem ter outros futuros brilhantes, não necessariamente como atleta. E eu tenho certeza que eles não vão esquecer de como você ajudou eles a se construírem, sabe? Como seres humanos. Isso faz
muita diferença. Parabéns mesmo, porque assim parece que a gente fica querendo só elogiar, exato. mas é porque, de fato, essa ideia da carta mexe com a gente, porque é uma essência, né? O conhecimento, a nossa história é uma coisa que ninguém tira da gente. E aí você finca pra esses meninos que ninguém vai tirar isso deles, que você vai respeitar isso neles. Então isso é muito legal. É isso aí. E eu fico muito feliz mesmo, porque às vezes, toda vez que eu vou fazer isso, ainda mais nas idades maiores, eu fico assim, como é que eles vão encarar? Né? Aqui eu conversei com o Bruno antes de trazer pra carta pra cá. Eu pedi no 17, e no 17 eles fazem, mas e no 20? Como é que vai ser? Porque aqui do Botafogo, acabei de chegar, não conheço, não tenho... É diferente de outros clubes que eu trabalhei mais tempo e eu tinha muita moral já para pedir, sabe? Então, isso faz a diferença. E gera essas relações, conexões, sabe? Hoje eu tenho 18 anos de carreira. Então, hoje tem muito jogador que já aposentou e que foi meu jogador lá atrás. E eu já recebi convite para ser padrinho de casamento de jogador, sabe? Assim, eu sempre estou sendo convidado para coisas familiares deles e de jogadores que eu já trabalhei há muitos anos, sabe? Então, assim, para mim, que estão em outro estado, em outro clube. Eu fui no final do ano passado padrinho de casamento de um jogador que tá no Cruzeiro hoje, sabe? Assim, então, isso é muito legal de eu ter trabalhado com ele no Sub-15 e hoje o cara tá casando, adulto, e me convidar para ser padrinho de casamento. Pô, acho que não tem um retorno da vida melhor do que você ter sido importante na vida de uma pessoa. Você marcou positivamente essa pessoa, né? Sim. E o retorno do trabalho também, né? Porque o trabalho de base, assim, eu falando como torcedor agora, às vezes a gente critica bastante porque tá perdendo o jogo, não sei o quê, mas o que vale mesmo é como você vai fazer com que esses meninos se interessem até de começar aqui no Botafogo e de como podem chegar no profissional, né? Porque você tá bem na porta, sub-20 já tá ali. Como é que vai ser agora? E você tá preparando eles pra vida também, né? É isso aí. E assim, como eu tenho dito, né? A própria transição da base pro profissional, Gabiru, ela é um momento difícil, cara. Ela é um momento muito difícil. Ela não é... O pessoal acha que é chegar ali e vai desempenhar bem. Não é o pessoal torcida, o próprio jovem, o próprio jogador acha que a vida dele vai ser um sonho que vai seguir linearmente. E não é assim que acontece, né? Então, eu tento trabalhar muito com eles as adversidades do dia a dia, sabe? A ideia de ficar no banco. Às vezes eu deixo o titular no banco de propósito. Várias vezes eu faço isso. Eu sei. Para ele sentir que ele não tá acima do bem e do mal. Um jogador que desce, às vezes, do profissional, e eu também acabo botando um pouco no banco, vou mexendo um pouco nessa situação, para mexer com o estado anímico dele, para preparar ele para quando ele estiver no profissional. É isso, meu. Se ele não for bem, ele vai pro banco, ele não é não relacionado. Então, tentar trazer esse viés do atleta, mas para formar ele, o caráter dele como pessoa também. E agora a gente vai ouvir um rapaz que trabalha com você, que é o supervisor do Sub-20, que mandou um recado também. Falar do Rodrigo Belão é uma grande satisfação. O Belão é um profissional que eu conheci quando chegou ao clube. Já tinha ouvido falar do nome dele, das coisas que ele tinha feito nos outros clubes. Mas quando ele chegou ao clube e veio à categoria Sub-20, nós tivemos uma sintonia muito grande. Poderia falar inúmeras coisas aqui que nós participamos juntos, que nós construímos juntos, mas eu acho que a principal delas foi a sintonia de trabalho no nosso dia a dia. Muitas coisas, né? Alguns treinadores que eu trabalhei, o Belão tem de diferente porque ele faz com que as coisas que para muitos não são necessárias, do extracampo, digamos assim, ganhe importância. E eu fiz parte, junto com ele e com os demais membros da comissão, da construção de grandes coisas extracampo que fizeram a diferença nessas nossas conquistas no ano de 2025. O Belão sempre me zoava que quando ele queria alguma coisa papagaiada, ele ia na minha sala me pedir, porque ele sabia que eu conseguia ajudar ele nessa questão. Eu trago muita coisa do carnaval pro futebol, porque eu também trabalhei um grande tempo da minha vida com o carnaval. Então, eu consegui juntar as duas paixões do brasileiro, que é o futebol e o carnaval, por muito tempo. E isso faz com que fez e faz com que eu consiga entender um pouco do que o Belão quer com relação a algumas coisas, que não tem nada a ver com o carnaval, porque o Belão Paulista não tem nada a ver com o carnaval. Mas o resultado final, tenho certeza que ele gostou e que fez a diferença nessas nossas conquistas de 2025. Tá aí o Guilherme Diniz. E a gente agora vai sair um pouco do futebol e conta essas histórias de carnaval. Eu falo ela papagaiada porque eu sou um treinador que eu uso muito todo mundo. Então, eu criei o slogan. Eu sempre gosto de criar um pouco uma frase, uma palavra que vai resumir o meu trabalho, né? Um pouco do que o Phil Jackson também faz.
fazia, né, no basquete, na NBA. Então, igual ela tem o The Last Dance e a temporada foi Last Dance. E eu criei 2 slogans no ano. Eu nunca falei muito isso pra ninguém. Eu faço meio sem divulgar e acaba ficando, os jogadores acabam. Tanto que eu repito, os jogadores falam. Pra mim, o primeiro semestre eu usei muito um passo de cada vez. Eu posto, toda a minha postagem era um passo de cada vez. Por quê? Eu vivi muito momentos de remontagem, de colher cacos. Então, calma, eu falo para os jogadores, um passo de cada vez. Então, antes da gente jogar bem, primeiro a gente precisa fazer tal coisa, precisa ganhar. A gente precisa dar tranquilidade. A gente precisa agora arrumar a defesa. A gente precisa fazer um passo de cada vez, até ficarmos 16 jogos invictos, né? Então, assim, isso vai fazendo as coisas acontecer. E o trabalho do primeiro semestre foi um passo de cada vez. Vencemos Dallas Cup, vencemos Copa Rio e isso encaixou bem. No segundo semestre, eu usei o slogan Aqui Todos Jogam Juntos, né? E porque traz um pouco da identidade de família do Botafogo em si. Eu vejo a diretoria do profissional falando muito isso. E é uma realidade quando eu cheguei aqui. E aí é isso, todo mundo joga junto. O Guilherme joga junto. É o que eu falei, o Toninho joga junto com a gente, sabe? As pessoas jogam junto. Então, eu dou importância para muitas coisas que todo mundo faz. E aí o Guizão, ele é um cara do carnaval, né? Ele trabalha com carnaval. E ele, você vai na sala dele, você vai na mesa dele, parece um carro alegórico, ele é cheio de coisa colorida pra lá e pra cá. E eu adoro isso. Eu tenho uma questão de identidade visual, de comunicação visual, eu adoro. Então, assim, eu escrevo coisas na parede. Então, eu gosto muito de... E aí, foi engraçado, porque eu gosto de montar um vestiário em jogo importante. Eu deixo mensagem na cadeira, no vestiário, no armário de cada jogador, com o uniforme deles. Eu gosto de pôr, sabe, se eu pudesse plotar o vestiário inteiro, eu acho que eu plotaria, mandaria com palavras que eu quero para aquele jogo. Então, assim, a gente começa a fazer um trabalho com os psicólogos, com supervisão de trazer uma cara de jogo do sub-20 também, né? Então, assim, tanto em casa quanto fora. E eu falo pro Guilherme que é papagaiado, porque aí fica tudo colorido, vestiário, cheio de papel pra lá e pra cá. E ele falou pra mim assim, o dia que eu pedi a primeira vez pra ele, ele falou assim, o Léo Coelho me avisou que esse dia ia chegar. Porque o Léo trabalhou comigo em outros clubes, ele sabe que eu faço. E pra maioria das pessoas é um monte de papagaiada. Mas pra mim não, aquilo traz identidade. E uma das formas de criar conexão da equipe com o jogo, minha com a equipe, é criar identidade, é criar conexão. A carta me ajuda, mas não é só a carta. É o que eu faço com a carta. Sim. É o ambiente. O que eu faço. Esse jogo é muito importante. Então, esse ambiente tem que estar assim, diferente. Tem que ser um ambiente que conforta o jogador, que traz ele assim, aqui eu tô num ambiente seguro, sabe? Então, a gente começou como estratégia do Aqui que Todos Jogam Juntos a fazer isso até nos jogos fora de casa. Que a gente começou a ter dificuldade. Você vai jogar em alguns lugares, alguns estádios, cara, o vestiário é minúsculo, é do tamanho dessa sala, para caber 35 pessoas. Então a gente tentar pôr pendurar bandeira, e o Guilherme faz isso com maestria, né? Então foi muito legal. Eu sabia que ele ia falar da papagaiada, porque eu falo, não ganha jogo, mas ajuda demais o ambiente. Claro que, o fora de campo, sabe? Nesse momento ano passado mesmo, assim, a galera, Bernardo, sempre antes do time chegar do profissional, eles, nos jogos fora de casa, faziam um vestiário para se sentir em casa, né? Isso tem até nos documentários, nos fora de jogo, você vendo o quanto isso ajuda o time, quanto isso está em casa, né? Você está saindo daqui, a torcida está com vocês, os funcionários estão com vocês, isso é muito legal. E aí fico na dúvida, e quero até ver agora do vídeo seu de pré-eleição aqui. Meu Deus. Hoje aqui, ninguém cai! Hoje, ninguém falha! Porque hoje nós vamos continuar sendo a nossa unidade que trouxe a gente até aqui. Hoje é dia de Botafogo! Esse é do estadual contra o Vasco, né? Vencemos nos pênaltis, um jogo dificílimo num lugar que... Você fez comigo esse jogo? Fiz. A gente ficava ouvindo, né, daqui, porque foi a Vasco TV que transmitiu, a gente ouvia a torcida do Vasco. E era muito claro pra gente, imagina pros jogadores, né? Porque era muito próximo
ao campo. Isso que a gente percebeu Perfeito. também. E a gente ouvia, tinha uma torcedora, inclusive, que a gente já Nossa tava, Senhora. a gente já te entendeu. E a gente trabalhando não podia falar. Vocês também! Mas a gente tava assim, tava muito, né? E os meninos pegavam na bola e ela, né? Pô. E ali, outros também, mas ela tava muito incisiva e de tentar enfraquecer mesmo, né? Psicologicamente. Eu acho que isso acaba fazendo parte do futebol, mas a importância, né, de você ter um vestiário assim e deles se sentirem abraçados, assim, num jogo tão difícil que a torcida, ela literalmente tá ali, frente a frente com o seu jogador. E ali é muito próximo a torcida, né? Eu até tenho 2 passagens que eu já vou falar já, antes da resposta. Depois da resposta, sobre a nossa torcida também comigo ali. Tá? Eu fui xingado 2 vezes. E ali é muito próximo. E você vê, ali tava o banner, então a gente criou um banner do Aqui Todos Jogam Juntos. Foi uma foto que o Henrique fez, que eu adorei, porque uma coisa que eu trouxe também, que todo jogo vai começar, eu faço o banco de reserva se abraçar, todos os jogadores, eu fico no meio dos jogadores, porque para trazer assim, nós vamos passar energia. E aí, quando o juiz apitar, todo mundo vai gritar, vamos Botafogo, aqui é Botafogo, grita o que quiser. E é legal que os jogadores vão comprando a ideia, porque vão se sentindo pertencentes, né? Sim. E Já aí, passou nas o banner imagens, você ali, vê né? o banner, que é a imagem ali, que eu falei, ó, isso daí, ó, saia desse vestiário sendo vencedora. É a papagaiada. Eu pus na entrada, entre nesse vestiário com mentalidade vencedora. E aí, na hora de sair, tá na porta para sair. Saia desse vestiário como vencedor. Então, são aquela história de trabalhar com umas mensagens subliminares que o jogador vai vendo. E isso para mim, vai ganhando pontos pro jogo. Né? Então, não é isso, não ganha jogo, mas vai criando uma mentalidade. Eu tenho falado muito da mentalidade vencedora. Vai trazendo ideias ou talvez criando conexões pro jogador a olhar para esse lado vencedor. E eu gosto muito disso, sempre trabalhei muito disso. Mas é o que eu falo, eu chamo de papagaiada, como um termo de brincadeira, porque para muita gente tanto fez, tanto faz. E para mim é uma coisa que faz toda a diferença. Né? Então eu gosto muito, por isso que talvez muitos psicólogos gostam de trabalhar comigo, porque é o saber usar isso. Isso que eu faço é saber usar a psicologia esportiva a favor do rendimento esportivo. Né? O pessoal acha que às vezes o psicólogo está lá para conversar com o jogador sobre o problema que ele está tendo em casa. Não, também. Mas isso é uma psicologia clínica. A psicologia esportiva é você conseguir usar os gatilhos, você conseguir criar um ambiente confortável, uma coesão grupal. Né? Então eu trabalho muito isso. Eu tenho, dentro desse meu currículo que você leu, eu tive uma área de estudo muito grande de psicologia esportiva também. E eu gosto, né, disso. Eu fiz iniciação científica. Eu tô tão velho que já tô pesquisando, porque na minha cabeça aqui já tá Relaxa, tá longe disso. E pra completar agora, vocês falaram da torcida ser pertinho ali, teve o último jogo da primeira fase da Copa Rio, foi lá no Arte Sul também, Sim. que a gente empata 1-1, gol do Branco, que vocês narraram também. E que a gente ia perder, e aí a gente empatou no finalzinho e ficamos invictos, fomos campeões invictos. Sim. E teve agora esse jogo. Naquele jogo, a torcida começou a pedir: você é burro! Pô! Só que a nossa torcida, quem que é? Pai e mãe de jogador nosso. Então não é torcedor. Não sei o quê. Aí faz o gol, todo mundo. Eu acho que é até pior, tá? No pai e a mãe. E aí eu chamei eles do vestiário depois do jogo e falei: tá vendo, ó? É pai e mãe de vocês não jogam porra nenhuma no jogo e eu sou o burro depois. Mas tudo bem, eu aguento por vocês, eu aguento. Agora vocês vão entrar lá, quando entrar é pra correr de verdade, cara. Isso foi na final da Copa? Não, isso foi na primeira fase da Copa. E aí essa última, eu tava segurando. A gente vai com um monte de planejamento. Nunca você se planeja pra ter 2 expulsões pra cada lado. Não, aquilo ali foi fora da realidade. E aí eu tinha mais substituições, só que chega um momento que eu tenho que tomar uma decisão. E eu tava discutindo muito com a minha comissão técnica, que eu segurei 2 substituições pro final para um possível pênalti. E aí teriam 2 batedores de pênalti que estavam no banco e que entrariam só pra bater pênalti. Porque ali já tá um jogo louco, aleatório, que tudo podia acontecer. E se eu substituo antes tentando ganhar um jogo, mas fazendo algo que talvez não era o melhor para os pênaltis, Sim. eu poderia perder uma oportunidade. Sendo que o meu melhor batedor de pênalti estava no banco, que era o Bruno, o zagueiro. Ele vai e bate o pênalti muito bem batido, inclusive. Sim.
Então eu segurei, só que aí a torcida começou a me xingar pra caramba. Você vai morrer com 2 competições, você não vai fazer nada, que não sei o quê. E aí foi engraçado, que eu só tô ouvindo, beleza, eu só tô ouvindo. Quando acabou e ganhamos, aí todos os pais queriam tirar foto comigo. A minha vontade era falar, não, agora quem não. foi aquele velho chato que tava me xingando? Quem foi que me xingou aqui? Se você acompanhar em tempo real as coisas, no próprio chat, né, que a gente está transmitindo, ou no Twitter, quando alguém está assistindo o jogo, é inacreditável, assim, e é tudo muito rápido, né? Rápido. Pô, burro, de repente fica, pô, graças a Deus a gente tem esse técnico. É assim. Ou então quando começam a cobrar a presença de algum jogador que tá no banco. Por que ele não colocou o fulano de tal? Por que fulano... Tem que entrar. Aí não entra, você ganha, acabou. Ou entra e fala, eu não falei, ainda quer ter mais razão. Paixão é assim, não tem jeito. Eu queria também que você falasse da preleção na Dallas Cup, né? Porque realmente, assim, é uma competição que a gente participou pela terceira vez, se eu não me engano. E acho que foi a terceira, essa nossa. Terceira vez. E na anterior a gente tinha chegado perto, e nessa a importância, né? Jogos difíceis. O Eintracht Frankfurt vinha com um time... Né? Muito forte. Eles gostam muito da base, eles levam muito a sério isso na Alemanha. E queria que você falasse aí um pouquinho sobre essa preleção que a gente está. Essa preleção foi a da final. Eu falei muito sobre a gente ser melhor, de você ser a sua melhor versão. Eu falo muito isso para os jogadores, né? De você fazer o seu melhor. Eu me lembro bem que eu falei sobre eu estar ali e ter escolhido estar com eles. Então, para mim era muito importante estar com você, né? Então, eu escolhi você por isso, para dar uma confiança para os jogadores. E eu falei muito nesse daí, eles gostaram muito, os jogadores vieram falar muito comigo depois. Eu aprendi com um jogador que foi meu padrinho de casamento, inclusive, ele jogou no Japão. E aí ele falou que lá no vestiário do Japão, quando você vai ir para o campo, eles não desejam boa sorte, igual a gente costuma desejar. Ele deseja gambate. Inclusive, eu termino minha preleção com uma palavra, e acho que ali vai até aparecer em algum momento, ali quando aparecer o slide, ali está a palavra gambate. E gambate significa faça o seu melhor, dê a sua vida em campo, alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, no Japão, eles não querem que boa sorte, né? Aquela história, não é boa sorte, faz o seu melhor. O que me interessa é se você fizer o seu melhor, porque eu vou fazer o meu melhor. Então, eu falei isso para eles, é a final, não tem mais amanhã. Então, faz o seu melhor. Nos Estados Unidos, eu me lembro que eu até falei, nos Estados Unidos eu usei a palavra do your best. Né? Os americanos falam muito do your best, faça o seu melhor. Então vai lá e faz o seu melhor. Não me importa se você vai ter que marcar pra caramba ou se vai jogar pra caramba. Faz o melhor que você pode. Né? Então, nessa preleção eu falei muito sobre isso, né? Nesse sentido. Me lembro mais ou menos do roteiro, que eu escrevo muito o roteiro da minha preleção. E aí é uma maneira de eu me conectar com eles. Foi legal que outro dia o Zappellini chegou para mim e falou assim, foi engraçado para mim, né, particularmente, porque eu tô saindo... Essa foto, eu quero falar dessa foto. Essa foto é maravilhosa. Eu já vou falar, deixa eu só falar do Zappellini. Sim. Ele chegou para mim, ele saiu do vestiário, aquele deu a preleção, saiu do vestiário, acho que ele foi no banheiro, ele volta para mim, me abraça do nada, fala assim, ei, esse negócio de preleção, você é bom, hein? E eu dei risada pra caramba. Mas é legal porque é um menino que tá começando a cair. Então ele talvez não tem uma rotatividade técnica igual os jogadores profissionais já tiveram, rodaram. Então é legal quando o menino vai descobrindo coisas novas. Sabe? Então eu sei que eu mexo com ele quando eu consigo atingir essa questão mental, né? E essa foto pra mim ela é a foto minha do ano. Eu sou apaixonado por ela. Foi do gol do Justino contra o Tigres, um golaço de cobertura. Sim. Exato. Né? Você falou do jogo do Frankfurt, mas para mim esse jogo foi um dos mais difíceis nossos no ano, porque a equipe do Tigres ela era top, muito, uma das melhores que eu já enfrentei, porque tinha muita variação tática, muita movimentação, jogadores tecnicamente muito bons. E essa foto, quando eu acho que foi o Henrique que tirou, eu revelei, eu fiz um quadro para minha casa. Tava na minha casa e quando a gente foi pro Lonier, que eu ganhei uma sala lá do treinador do Sub-20, eu coloquei o quadro lá, né? Então todo mundo que vai na minha sala vê, e para mim ela transmite energia.
Eu falo assim, sabe, você vê o banco todo, ó, o semblante, CDB, né? Semblante. O Camilo tá machucado nesse jogo que ele machucou contra o Frankfurt, e ele pediu pra ficar no banco, não ficar na arquibancada. Eu falei, lógico que você vai ficar no banco com a gente, aqui é todo mundo junto. O próprio Zappellini correndo ali, Correndo, né? que tá no... Então o cara tá... Aí você pega todo mundo se abraçando, eu e o Noronha ali, que é treinador de goleiro, o doutor, o Andrezão, fisioterapeuta, todo mundo, o Huguinho vem correndo. E é muito simbólico, porque o Justino é um menino que tá aqui desde pequenininho também. Então quando ele faz o gol, você vê o carinho de todo mundo com ele, sabe? Então, a própria equipe torcendo por ele, por né? ele. Essa ideia, de novo, que a gente fala de família, né? Acho exatamente. que tem isso. Essa foto é incrível. Ela realmente transmite energia. E tem uma coisa muito legal do Justino, que quando ele foi convocado para o jogo contra o Fluminense no Maracanã esse ano, foi algo muito legal, uma energia muito legal, assim. Ele treinou no profissional, a gente jogou aqui, não me lembro contra quem, contra o Vasco, mas na primeira fase do Carioca. E aí no dia seguinte pedem para ele se apresentar no profissional, ele treina e é convocado. E aí quando ele chega lá no profissional, e é isso, os meninos, esse é um negócio muito legal também da nós de família, os meninos todos estão no profissional, eles treinam no profissional e depois eles vão lanchar, eles comem, almoçam no profissional e vão lanchar com a gente depois lá, sabe? Eles querem... Na idade também, né? Na idade. E eles querem, mas querem para ficar perto dos amigos, da rede. Então eles... Isso que eu acho legal, do ele estar no profissional e não ser do profissional, ele se sentir ainda pertencente ao 20. E o dia que o Justino foi convocado, ele vem pra lá, pra base, pra nossa parte do sub-20, pô, nossa, mas o clube parecia que ia explodir, todo mundo, que tinha acabado de sair no Instagram, os relacionados, nossa, todo mundo batendo na mesa, gritando, todo mundo pulando em cima dele, como se fosse comemoração de um título, sabe? Então isso é uma conexão legal de família que a gente tem hoje lá. E lá no Lonier, você treinando, o sub-20 indo pra lá, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o profissional, né? Porque a gente vê o Kadir agora, a gente vê, falou do Justino, o Zappellini às vezes é chamado, o Marquinhos tá sempre lá, né? O Kadir foi um título assim, é dessas coisas invisíveis que valem como ser padrinho de um casamento, de um jogador que acha que eu fui importante na vida dele, sabe? O Kadir foi muito legal, inclusive no dia seguinte, o dia seguinte dos gols dele, a gente estava concentrado para a final. Sim. E aí ele me ligou por vídeo, a gente ficou conversando uns 40 minutos, me contando. Pô, foi muito legal me contando tudo da coletiva. Belon, eu falei de você, Belon, não sei o quê. Pô, filho, legal, tal. E aí, de repente, ele, pô, Belon, é longe onde vocês estão? Falei, por isso que a gente tá concentrado aqui perto, que é longe, tal, perto do Arte Sul. Tal. Aí passa um pouquinho ele falando, de repente ele volta. Belon, mas, pô, é muito longe, quanto tempo? Filho, você quer vir pra cá? Eu quero, não sabia pedir, mas eu quero. Pô, lógico, cara. Aí ele foi, jantou com a gente de noite lá, ficou com o grupo. Foi muito legal. E foi engraçado que o Vasco estava hospedado no mesmo hotel. E aí eles viram o Kadir chegando, eles acharam que o Kadir ia jogar. Imagina o desespero. Os jogadores ficaram desesperados, foi muito engraçado. E no final da noite ele foi embora. Mas foi muito legal, assim, o sentimento de pertencimento dele. Sim. E em relação à estrutura do Lonier, ela foi muito top pra gente, sabe? Assim, todas as condições que o clube pode oferecer pra gente no Sub-20 a gente tem hoje. Eu não tenho um A pra falar, assim, de algo que não seja maravilhoso. Eu acho que o Sub-20, o Botafogo, nessa mudança, ele faz um passo importante para essa transição da base profissional. E assim, aí não só de conversas, como também os jogadores estão mais perto. É mais fácil puxar para treinar um dia, outro dia ali. Sim. E aí a comissão do profissional ia conhecendo mais os meninos no dia a dia e dando oportunidades e conhecendo as características, né? Isso era uma coisa, né, Maíra, que a gente se preocupava muito quando até virou SAF, acho que todo mundo pensou, vamos ganhar tudo, minha primeira preocupação na base. A gente fala sobre as modalidades de forma geral, né? A modalidade feminina, a modalidade masculina, mas da base, porque tinha essa preocupação como torcedor mesmo, né? De o que vai acontecer, como que vai ser essa adaptação. E aí, tanto para a modalidade feminina quanto para a base masculina, sub-15, enfim, as coisas foram se desenvolvendo junto com o futebol profissional. E aí eu acho que isso faz uma grande diferença, né? São detalhes que eu acho que para as pessoas que não acompanham tanto pode não fazer diferença. Tá na mesma academia, tá no mesmo CT, né? Treinar no mesmo campo, né? Eles conseguirem
treinam no Lanier, mas poderem fazer treinamentos aqui no campo do Newton Santos. Então, eu acho que são esses detalhes, né, que fazem esses jogadores, porque eles são atletas, mesmo sendo da base, conseguirem também almejar outras coisas e até ter uma maturidade profissional, né? Tem uma questão de valorização, mas tem a maturidade profissional que precisa chegar de alguma forma. Não, perfeito. E até essa aproximação do Lanier também traz isso que você falou da academia. Hoje o Sub-20 tem na mesma academia, com a mesma estrutura que o profissional trabalha, que a equipe principal trabalha. A gente não compartilha do mesmo refeitório, vamos dizer assim, mas é meio que a mesma comida, o mesmo ambiente. Aquela imagem deles comemorando os pênaltis é maravilhosa. Não, sensacional. Né? Aquilo lá pra mim, na hora que eu vi no campo, surreal. eu fiquei arrepiado. Não, mas pra assim. gente, fazendo o jogo, eu tava arrepiada. Assim, acho que é impressionante, né? Foi sensacional, sabe? Eu nunca tinha visto isso. Eu sei que, assim, já vivi em outros lugares o pessoal assistir e comemorar junto, mas do jeito que foi algo que traz muito a questão de família, né? O Henrique, né? O Henrique... Henrique. Essa foto é importante porque é uma coisa que eu gostaria de falar. O Belão é um nome que representa todas essas pessoas, sabe? Então o trabalho não é só o Belão. Eu lidero juntamente com o William, que está na minha frente, que é o coordenador do Sub-20. Também acho que é um ganho que o Botafogo fez. Sim. Foi ter um coordenador só para o Sub-20. Né? E o William foi um cara que chegou e agregou muito com a gente. Então eu e ele, a gente divide a liderança juntamente com o Guilherme, também supervisor, numa parte mais logística, operacional, mas a liderança do Sub-20 passa muito por mim, pelo William. A gente não toma uma decisão eu não tomo uma decisão sozinho. O Belão toma, hoje as decisões do Belão, elas são decisões a 6 mãos, vamos dizer assim, né? Não são só as minhas 2 mãos. Então, e a gente passa por todas as pessoas. Então, todos esses fazem trabalho e eu costumo brincar que é um trabalho invisível. Sim. Né? Porque isso o torcedor não vê, isso muita gente não vê. Mas as pessoas trabalham muito, e como eu falei no começo, né, para que o Kadir chegue, para que o Marquinhos chegue, para que o Zappellini chegue, para que o Guinho chegue, para que o Yarlen chegue, essas pessoas todas trabalharam para que eles estejam lá. Né? Então, o trabalho invisível de formiguinha que a gente faz passa por muitas pessoas. Então o Belão não é só a careca do Belão, né? Como o Valim diz. Tem outros carecas ali também, mas que compartilham comigo, mas tem umas cabeças brancas também. E fora de campo, quero que você fale um pouco como é que foi a chegada do Botafogo, como é que foi a proposta. Quero que você fale um pouco da família também, adaptação no Rio e tudo mais. Eu trabalhava no profissional do Atlético Paranaense, né, como auxiliar técnico da equipe principal. E quando veio o rebaixamento, eles acabaram fazendo uma demissão geral lá. E eu que tinha 5 anos de casa, acabei sendo desligado. E eu fiquei no mercado, né? Então, assim, saí e recebi... Mas isso te aborreceu de alguma maneira? Foi... É um pouco pego de surpresa. Eu fiquei chateado porque, assim, na verdade, eu não... Inclusive, muitas pessoas hoje, agora com acesso ao Atlético Paranaense, me mandaram mensagem, imprensa local, falaram muito de mim recentemente lá, eu fiquei muito feliz também em Curitiba, porque eu construí uma carreira de 5 anos lá dentro, né? E foi uma história muito bonita que eu passei lá dentro, de também chegar no Sub-15, crescendo, chegar no profissional. Muitos jogadores que lá estão, passaram pela minha mão, muitos foram aprovados por mim, chegaram por mim, muitos foram... tem histórias de jogador que iam ser mandado embora e eu mudo de posição e o cara explode hoje, sabe? E foi destaque agora na Série B do clube. Então, assim, eu construí uma história sólida lá dentro. E eu não esperava, pela minha história, que eu fosse... Até porque eu tinha subido para ser auxiliar do profissional fazia pouco tempo. Então, meio que... Eu não tenho a culpa do rebaixamento, sim, mas eu entendo como é futebol. Então, eu não esperava, mas aconteceu. E aí eu fiquei no mercado. E aí, quando passou 1 mês e meio que estava desempregado, você começa a se desesperar passando 1 mês ali, porque você acha... Todo mundo fica assim, Belão, calma, você tem nome no mercado, você vai... Começa... Ninguém te liga, não sei o quê, parece que ninguém lembra de você. Ainda mais depois de 5 anos. De 5 anos, sabe, assim, depois de eu ter passado por muitos clubes. E eu comecei a ficar um pouco preocupado. Mas nisso, o Léo Coelho me liga, ele era o diretor da base, ele tinha acabado de subir profissional, na verdade, ele estava acumulando as duas... juntamente com o Rodrigo Chip, que era o nosso coordenador técnico da base na época.
E os dois trabalharam comigo no Atlético. E aí o Léo me liga fazendo o convite e foi muito legal, assim, poxa, vim pro Botafogo que tava vivendo tudo que viveu ali naquele momento. Eu falei, pô, por que eu não vivi aquele ano também? Né? Podia ter ligado um pouquinho antes. Podia ter ligado um pouquinho antes. 6 meses já tava bom. Mas foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz e foi uma honra, assim, pra mim. Eu sou de ser um menino que tinha um sonho de ser treinador e vestir uma camisa como a do Botafogo, já vesti de outros grandes clubes. E cada vez que a gente veste de um grande clube, a camisa de um grande clube, dá um orgulho pessoal muito grande, tipo, pô, eu venci, eu cheguei no meu sonho, sabe? E aqui, pô, não foi diferente, ainda mais como eu disse, teu ídolo, o Zagallo, né? Eu tenho uma pessoa muito marcante na minha história, também no Atlético, que é o Paulo Autuori. O Paulo é um cara que tem uma identificação, um treinador que tem uma identificação com o Botafogo, campeão brasileiro aqui pelo clube. E tanto que eu mandei uma foto de campeão agora pra ele até me respondeu, pô, você, com aquele vozeirão dele, foi minha alegria da semana é ver você campeão no Fogão, Belão. Que ele foi um cara que me ajudou muito, ele que me puxou da base pro profissional lá no Atlético, ele via muito potencial em mim, então eu tive esse privilégio de ter um cara que tem uma história com o Botafogo também, participando muito ativamente na minha vida. E foi, cara, e é isso, foi muito feliz pra mim. Eu tô muito feliz e a minha esposa e meu filho estão adaptados já ao Rio. Nisso é um medo, a gente que é paulista, né, só vê as notícias ruins do Rio. Tem aquela rixa São Paulo, Rio, né? Não tem. São Paulo não tem isso. Eu cresci com meu pai falando, eu nunca viajei pro Rio. Meu pai fala, não vamos pro Rio, não vamos. E hoje ele é o primeiro a mandar mensagem pra vocês, é o primeiro a vir pra cá toda hora, então. Mas como foi, assim, a sua rotina aqui no Rio? É bem diferente da de lá de Curitiba? Como é que foi pra sua família? Tem alguma história que foi engraçada? Vai, com você, sua esposa, alguma coisa que teve esse choque cultural, assim? Ah, tem, assim, é um choque cultural, porque Curitiba, ela é uma cidade europeia no Brasil, isso até pelo clima. É totalmente diferente. Não, primeiro que a gente sai, eu costumava dizer que a gente sai da geladeira e vem pro forno de micro-ondas, né? Do nada, assim, na nossa vida já tem essa mudança forte. E assim, em Curitiba eu deixava meu carro aberto, cara. Eu andava de vidro aberto e essa mudança é muito brusca aqui pro Rio, como para São Paulo também seria. É um pouco, né? Também, né? De deixar o vidro fechado, você tem esse receio quando toda vez parar no semáforo, você fica olhando pra... Em Curitiba eu deixava meu celular aqui em cima, não tinha 5 anos, zero problema. Nunca ouvi falar de furto lá, sabe assim? Lógico que tem, não vou dizer que não tem, mas é algo muito menor. Então, e a gente tinha muito receio da adaptação do Heitor, do meu filho, né? Porque ele nasceu em São Paulo, mas a gente se mudou para Curitiba, ele tinha 4 anos, então ele viveu a maior parte do tempo da vida dele lá em Curitiba. E então ele é um curitibaninho, chato, brabo, cara fechada, né, que a gente brinca. E aí, quando a gente vem pro Rio, a gente acha que ele vai estranhar muito. E ele é a pessoa que mais adorou morar no Rio. E você sabe praia. Que também tem recado dele. Ah, é? Ele é tímido. Nós somos a família do Belão e a gente joga junto. A gente joga junto. Oi, eu sou a Vanessa Belão, sou a esposa do Rodrigo Belão. Bom, me convidaram pra dar um depoimento, falar da relação do Rodrigo com o futebol. A relação dele é com o futebol, brincadeira, gente. A relação dele também é com a família. Mas assim, o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo quando a gente tava na faculdade, né? Ele tava no final da faculdade e tava trabalhando como estagiário na Portuguesa. E eu lembro que depois de um tempo de relacionamento, ali mais ou menos um mês, depois de ter observado a rotina, né, do Rodrigo, que a rotina dele era bem intensa, embora ele fosse estagiário, ele era muito rodeado de amigos, né, sempre tinha uma galera em volta dele ali, e ele sempre estava organizando coisa, era futebol do pessoal, e tudo acontecia porque ele estava ali no meio agitando todo mundo. E eu percebi que ele tinha um poder grande de comunicação, de argumentação. Tanto que eu perguntei pra ele, Rodrigo, por que você não fez direito, né? Porque pelo que eu tô sabendo, teu pai falou que era a ideia, era porque você fizesse direito, né? Acho que era o sonho dele. E aí ele falou pra mim, desde os 11 anos, eu decidi que eu ia ser treinador.
E eu achei isso legal, porque ele já tinha um propósito ali. Quando o Rodrigo me respondeu isso, ele tinha 21 anos. Ele falou pra mim, já aos 21 anos, que o propósito dele era fazer a diferença na vida das pessoas, na vida do atleta. E ele sempre foi apaixonado por isso que ele faz hoje, né, gente? Se o Rodrigo puder, ele fica o dia inteiro no campo de futebol, o dia inteiro lidando com os meninos. Ele gosta disso, ele é apaixonado por isso. Tudo que ele faz é com amor. Quando ele vai escrever um texto pro Instagram dele, ele faz com amor. Ele faz com, sabe, direito. Ele sempre me falou que tudo que ele faz, ele tem que fazer direito. E eu sempre gostei muito disso nele. Eu lembro até hoje da gente ter passado por uma situação depois que meu filho nasceu, que ele meio que bambeou, né? Ele ficou meio assustado, porque ele não estava conseguindo ali entrar no mercado, estava meio difícil, e ele pensou em parar, em dar um tempo. Eu falei, não vai dar tempo. Você é treinador, você vai continuar. E vai dar certo. O Rodrigo é uma pessoa muito persistente, né? Ele é uma pessoa muito consistente, e tudo que ele faz pra ter um resultado, pra dar certo. E eu tenho muito orgulho disso nele. Ele é um pai maravilhoso, ele é um marido muito, muito, muito bom. E a gente tá sempre acompanhando ele. Eu já conheci ele no futebol, então eu já sabia que a vida ia ser assim, né? Então nada me surpreende. A gente, quando pode, tá junto com ele. E ele precisa disso, ele sempre precisa da família perto, ele se sente melhor. Ele é um cara muito família, né? Muito amoroso, muito sensível. E o Rodrigo, ele é uma pessoa... Ele é sensível, mas ele é muito visceral. Tudo que ele sente com muita vontade, com muita força. Tanto que você vê ele aí na beira do campo se esgoelando. Porque ele dá vida, né? É literalmente isso que ele fala, dá vida. E eu sempre falo pra ele, cuida do coração, né? Agora você vai infartar aí. Mas ele é uma pessoa que ele sente muito. Ele sente de verdade. Ele é muito visceral. Bom, é isso. A gente tem muitas histórias, né, com o futebol, mas não dá tempo de contar tudo. E é isso, gente. Obrigada. E o Rodrigo é um cara muito legal, tá? Inclusive, deixa eu contar um segredo pra vocês, ele sabe imitar o Silvio Santos, tá? Em todo evento que ele ia da equipe do colégio da escola, ele apresentava os eventos imitando o Silvio Santos. Então, só pra vocês saberem isso. E valeu, gente. Obrigada. Desculpa a demora pra gravar o vídeo, foi 4 minutos aí. Henrique, depois você corta. E valeu, gente. Sinceríssima, sensacional. Essa é minha esposa, cara. E a gente sempre olha no chat, né? Tanto os pais de jogadores, familiares, amigos, e sempre tem um carinho muito grande do seu pai, né? Dos seus amigos todos. E a gente fica muito feliz porque o seu pai trata muito bem a gente. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho da Vanessa e do Heitor, né? Sua família, para você conseguir passar isso pra frente, pra você conseguir usar no jogo, você tem que usar no amor também em casa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eles são a minha primeira equipe, a minha principal equipe. Eu até falei, acho que no bastidores da Conquista, eu tava com ela no telefone, eu falei, eu sou... A diferença é que naquela equipe eu sou o carregador de piano. Só aquele volante que dá porrada e carrega o piano, ela é a técnica e ele é o capitão, que ele é brabo pra caramba. Então vocês viram que ele é bem tímido. Pô, me surpreendeu ele falar ali um pouquinho, ele é muito tímido, o Heitor é um menino muito tímido, mas quando ele conhece as pessoas, ele se solta bem, ele é um menino muito amoroso. E é isso, é muito difícil. A Vanessa, a gente se conheceu, eu era jovem, né? Ela também, ela é mais velha do que eu, não parece. Parece que eu sou mais velho do que ela. Mas ela desde o início me ajudou muito. Eu não seria nada sem ela, então beijo pra você, eu te amo muito. E ela é muito... Ela é uma pessoa muito autêntica. Vocês viram que ela é muito engraçada. Pô, os amigos, todo mundo gosta dela. Assim, ela é muito engraçada, muito autêntica. Ela me ajuda muito. A Vanessa é um suporte que eu acho que eu não teria chegado tão longe nesse meu sonho se não fosse por ela, sabe? E ela falou uma coisa muito importante que me mexeu muito aqui, que é em relação ao meu propósito de vida, né? Eu falo muito. O futebol, para mim, era apenas uma ferramenta do meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a fazer o máximo que eu posso, me dedicar para as pessoas. E você vê, eu me emocionei quando o Valim falou, estou emocionado, agora estou me segurando. Não precisa se segurar. Mas que eu sou meio manteiga derretida, os jogadores falam que eu sou manteiga derretida. Já virou também. Sou chorão pra caramba nos jogos, em vitórias importantes assim. Eu sempre estou emocionado porque eu faço as coisas de coração, né? Como ela disse, eu sou uma pessoa muito... Sei lá, as pessoas dizem que eu sou autêntico, mas não é. Eu acho que autêntico, eu não sei se é a palavra que eu definiria. Eu sou uma pessoa muito coração, muito alma. O pessoal gosta muito, vem e fala, pô, Belão, você escreve bem, né, no Instagram. Pô, Belão, eu adoro os seus textos, porque eu escrevo sem técnica, eu escrevo com o coração, eu não escrevo com uma técnica. Então, acho que isso atinge as pessoas. Eu vou fazer uma pré-eleção e não tenho técnica de oratória. Eu faço com o coração, com a minha alma, né? E eu já estudei oratória, eu sei algumas coisas, mas eu faço do jeito que eu acredito, do jeito que eu gosto. Eu acho que isso me encanta.
continuar fazendo o meu trabalho há tantos anos, né? Mas do jeito que eu gosto de fazer. E isso eu acho que o Botafogo me proporciona muito. Eu sou o treinador no Botafogo que eu gosto de ser, que eu quero ser. Por isso que eu acho que dá certo, porque eu faço dentro daquilo que eu acredito, que é cuidar das pessoas, cuidar dos jogadores, de ter 30 pessoas ali ao meu redor, que cada um tem uma história de vida diferente, cada dia um tem um problema diferente e eu tá podendo ajudar esses jogadores. Outro dia me perguntaram internamente, Belão, você dorme de noite, cara? Você consegue se... Porque é tanto problema que você tenta resolver, que você resolve aqui dentro. Eu falei, aí eu respondi, eu não durmo se eu não resolver o problema. Enquanto eu tô resolvendo o problema, eu tô feliz. E é isso, e por momentos o mercado é difícil. Quando o Heitor nasceu, eu quase parei, né? Que a Vanessa comentou. Ela falou ali. E a relação do seu filho com o Botafogo, né? Porque ele é novo e é uma idade de identificação e cara, tudo mais. Ele adora. Quando eu falei deles adorarem mudar pro Rio e ele adorou, quando eu vim pra cá, ele adora estrela, né? Então ele adora estrela, ele adora animais, lua, essas coisas assim. E, pô, quando ele viu a Estrela Solitária, eu contei que era o time da Estrela Solitária, o Heitor se apaixonou e ele brinca, eu sei que ele tira sarro dos amigos dele na escola, porque ele é do time da Estrela Solitária. Então, assim, teve essa conexão muito forte. Tem o nosso mascote, querendo ou não, ajuda Ajuda, também. exato. Ele gosta do Biriba. O Heitor, ele adora, ele entra no meu carro, ele pede pra eu colocar o hino do Botafogo, e ele adora o hino, e ele adora a música do Tempo de Alegria, só que a do funk. Ele quer a do até porque ele tá no Rio de Janeiro, né? Mas ele adora, assim, e é uma coisa assim, verdade, ele consegue cantar a música, porque ele é muito tímido, então ele não canta, e ele ouve a música O Tempo de Alegria, ele adora. Inclusive eu escolhi a música O Tempo de Alegria na minha postagem do título. Sim. Por causa dele, né? Então isso gerou uma conexão muito grande nossa, da família Belão, com o Botafogo também, sabe? Porque o Heitor ama o Botafogo, isso que eu posso dizer assim, na ingenuidade dele de criança. E, cara, eu poder proporcionar isso pro meu filho a voz falha já, mas é algo fora do comum, sabe? E a voz falha e tem mais recado. Vocês querem me matar no coração. Oi, filho, como é que você tá? Tudo bem? Aqui é o Paizão, como você me chama, né, Paizão? Nós te amamos, estamos torcendo sempre por você, a família toda, tua mãe, tuas irmãs, tuas tias, a avó, e sabemos da tua capacidade, da sua dedicação, da sua personalidade de caráter. Continue assim, é um orgulho para nós. O Botafogo deve estar hoje tendo a oportunidade de conhecer um profissional sensacional, e agradecer a TV Botafogo por essa oportunidade de poder falar isso pelo vídeo com você. A gente fala constantemente, diariamente, estamos com saudades para estar presente, mas falamos sempre e torcemos sempre por você. Continue assim, continue com esse legado e continue com todo mundo gostando de você, principalmente por todos os times que você passou. TV Botafogo, muito obrigado, Gabiru, Maiá e a todos. Beijo, te amamos. Oi, filho, a mãe está passando por aqui para te dar os parabéns pela sua trajetória, sempre de glórias, graças a Deus. Você é um excelente profissional, capaz de mudar as pessoas ao seu redor. A mãe te ama, vai estar sempre por aqui e te deseja muito sucesso. Beijos, estou com saudades. Como a gente falou, né, Maíra? Não tem como ter uma família dentro de campo se não tiver essa paixão por família fora de campo. Exatamente. E agora sim chorou, demorou, hein? Eu já estava aqui quase chorando, né? Então, eu acho que tem isso. A gente falou tanto sobre família, sobre como você representa uma figura paterna para esses meninos. O Valim falou isso quando veio aqui, né? Eles todos reafirmam isso, mas como o Gabiru falou, não tem como falar em família e também tentar entender essa família do Belão. Se você é o pai desses meninos aqui, o pai do Heitor, com certeza você tem pais que também fizeram você se tornar, né, esse indivíduo e que, assim, que grande família, Gabiru, eu acho que é isso, né? Eu sou fã do seu pai. Seu não pai tem manda como. mensagem, eu já... Ele é um fofíssimo, assim, eu acho que quando a gente falou sobre entrevistar você,
A gente estava ansioso, feliz, mas mais feliz ainda por quando a gente descobriu que ia ter um vídeo dos seus pais e o seu pai. Não tem como. Obrigado. Eu me segurei muito quando eu tava Vanessa Deitor, aí depois deles. Mas assim, eu só posso agradecer a Deus por ter a família que eu tenho. A gente tem uma família muito unida, que a gente conseguiu construir coisas legais. O meu pai, ele de início ele não me incentivava, tá? Ele não queria, ele queria que a Vanessa falou que eu fosse advogado ou um administrador de empresa, mas você é inteligentíssimo, você fala bem, o que você vai fazer? Educação física. E depois ele entendeu, né? E, ele é meu torcedor número 1, sem dúvida alguma, ele tá em todas comigo, ele viaja, sabe assim, então só posso agradecer ele, minha mãe também. Sempre que eles podem estar pertinho, eles estão. E assim, o meu pai é um grande exemplo de liderança que eu tive na minha vida. Meu pai é um líder muito forte. Meu pai é um líder, ele presidente de clube, sabe, assim, desses clubes pequenininhos. Sim. Ele é organizador de churrasco, organizador de sei o quê. Então essa liderança eu sempre via do meu pai e aprendi muito com ele. Meu pai, ele é um cara... Meu pai é um cara de coração muito grande, sabe? As pessoas sempre... Acho que talvez o que eu mais gostava de ouvir é as pessoas vindo falar pra mim que o meu pai, ele... Como é que eu vou dizer? Cara, o seu pai é um dos caras mais honestos que eu conheci na vida. O seu pai tem um caráter. Se você tiver metade do caráter do seu pai... E isso sempre me marcou muito quando eu era adolescente, sabe? E eu sempre gostei muito de ouvir isso, porque eu sei o quanto isso é verdade. E eu ouvi isso hoje, por onde eu passo, as pessoas falarem isso de mim, acho que o grande legado que eu herdei do meu pai para deixar por aí afora um pouquinho de mim dentro das pessoas aí, nesse sentido. Então eu só agradeço eles e obrigado pela homenagem. Tentei segurar e não consegui. Só não me peça para imitar o Silvio Santos. Essa parte eu ia deixar pro off mesmo. Infelizmente a gente está chegando no fim, queria deixar aqui uma lembrança. Sem cair aqui, peraí. Não caia, Gabeiro, por favor. Tá gravando aqui. É complicado essa uma lembrança aqui da Botafogo Store. Você Obrigado. Pode abrir, pode mostrar pra galera. Oh, coisa linda. Isso daqui não vai ficar pra mim, vocês já sabem. Heitor, esse é Heitor. Com certeza. Poxa, adorei. Obrigado. Lindo esse. Obrigado, lindo boné. Obrigado de coração do Newton Santos. Nossa, obrigado. Eu queria agradecer em nome da Botafogo TV. Muito obrigado. E agradecer também o carinho que você tem com o nosso clube. Acho que é isso que a gente pede quando a gente canta Bota Alma e Coração. E você provou nesse ano que sua alma e seu coração estão no lugar certo e fazem sucesso. Esse sucesso não é por acaso. E eu fico muito orgulhoso de ter participado também de longe narrando esses grandes jogos. Me perdido às vezes nos jogadores, mas queria te agradecer do fundo do coração. Obrigado pelo trabalho que está fazendo e parabenizar também de trazer esse amor que você tem da sua família, tudo trazer para frente aqui. Obrigado vocês, eu já tive a oportunidade outras vezes de agradecê-los, acho que é um carinho muito enorme que vocês têm comigo também pelo meu trabalho e eu fico muito feliz. Agradecer a todos da Botafogo TV, acho que eu também... não só da Botafogo TV, mas acho que como todos do clube do Botafogo, eu fui muito bem recebido aqui. Eu não sei nem como eu posso retribuir tanto carinho, né, da maneira que eu cheguei aqui, desde o dia que eu cheguei, de todas as áreas, sabe? E sinto muito também o carinho do torcedor, sabe? No dia da volta olímpica eu fiquei muito feliz aqui, a última que nós demos ali. Muitas pessoas falando comigo, chamando pelo nome, sabe, assim, dando tchau. E eu sinto esse carinho de uma maneira muito forte também. E agradeço muito, agradeço a todos os colaboradores, a minha equipe técnica toda também. Sem eles, nada disso seria possível, desde acreditarem nas minhas papagaiadas, né, e até fazer um trabalho de excelência como todos fazem. Então eu agradeço muito a todos, eu estou muito feliz, obrigado pelo convite. Espero que eu possa continuar retribuindo por muito tempo esse carinho de todos, com muita competência, né? Que acho que isso é importante, mas também com muito, muito coração, muita alma. E isso pode ter certeza que não vai faltar, porque
Eu sou um cara extremamente visceral, como a minha esposa disse. Eu sou um cara maluco na beira do campo e fora do campo um cara extremamente apaixonado pelo que faz. Então, muito obrigado a todos. Maíra, parabéns sempre por ser maravilhosa. Para nós. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom estar do lado do Gabiru, meu parceiro. E uma oportunidade incrível poder estar aqui com o Belão. Fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui, porque o Belão, como o Gabiru falou, faço das palavras dele as minhas. Você é um cara sensacional, sua família e o trabalho que você está fazendo, com certeza traz muito orgulho pra gente que torce o Botafogo, né? Não só trabalha aqui, mas torce também. Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Belão. Galera, muito obrigado. Deixe seu like, assista mais podcasts, chegue junto com a gente. Eu sou o Gabiru, até a próxima. Fui.